como em uma boate onde um homem fica com várias mulheres, enquanto outros homens acabam ficando sem nenhuma. Isso se estende para a vida de modo geral. Cerca de 90% dos homens são ignorados pelas mulheres. Isso é um fato. A razão disso acontecer é bem simples. É porque algo em torno de 10% dos homens tem 90% das mulheres desejando eles. Estatisticamente, é isso que acontece, e a maioria dos caras irão continuar vivendo dentro do grupo dos 90% que são ignorados. Não é possível que todos nós possamos fazer parte do grupo dos 10% ou até mesmo do grupo mais escasso do 1%, porque aí, obviamente, não haveria ninguém no grupo dos 90%. Muitos caras, ao se depararem com essa realidade, ficam indignados, alegando não fazer parte dos 10% porque não nasceu rico e não é geneticamente privilegiado sendo um homem alto ou muito bonito, e de fato essas são características que atraem fortemente as mulheres. Entretanto, ainda assim, é perfeitamente possível sair do grupo dos 90% e ir para o grupo dos 10%, pois melhorar a aparência e ganhar dinheiro são coisas que se pode conseguir. E a melhor parte de conseguir dinheiro não é usar ele para atrair mulheres interesseiras, e sim para investir em você e se tornar um homem interessante. Pois você pode não ser alto e ter nascido um homem lindo, mas você pode adquirir um belo sorriso, um corpo atraente, se vestir bem, adquirir uma boa comunicação, adquirir confiança, entre várias outras habilidades e características que você pode trabalhar para obter e que também atraem fortemente as mulheres. A realidade é que a maioria dos homens não gostariam de pertencer ao grupo dos 90%. O que acontece é que eles continuam praticando hábitos que prendem eles ao grupo dos 90%. Nenhum homem acorda e pensa: hoje eu gostaria de tomar um belo fora de uma mulher e ser rejeitado. Não, a maioria dos homens desejam ser bem-sucedidos com as mulheres. A maioria dos homens desejam ser bem-sucedidos na vida. Eles querem mais do que nunca dinheiro, status e poder. Como uma válvula de escape e uma forma de conseguir ter essa sensação, alguns caras passam horas jogando jogos de videogame, cujo bom desempenho e as vitórias que eles têm no jogo não acrescentam em nada na vida real. Muitos homens assistem vídeos parecidos com esse, e eles ficam motivados a sair da matrix da mediocridade que eles têm vivido, mas basta sair um novo jogo e eles pensam: bom, vou jogar um pouquinho e amanhã eu começo com a meta de ser um homem melhor. Porém, esse amanhã nunca chega. Daí então ele se envolve em procrastinações e a meta de se tornar um homem melhor fica para a próxima semana, depois para o próximo mês e para o próximo ano. E é assim que você continua parado na vida, continua não evoluindo, continua sendo ignorado pelas mulheres, continua não conseguindo fazer mais dinheiro, não desenvolvendo novas habilidades e se mantém no grupo dos 90%. As mulheres são criteriosas para escolher um homem e é mais do que comprovado que as mulheres são muito competitivas. Esse é um dos motivos que fazem elas quererem estar com caras que são desejados por outras mulheres. Por isso, elas irão preferir escolher um homem que faz parte dos 10% e ignorar os homens que são dos 90%. E assim, muitos homens têm que fazer um esforço gigantesco para conseguir sair com uma mulher, e ou sai com uma mulher que não tem tanto interesse nele. Agora fica a questão mais importante a ser respondida: como finalmente conseguir sair do grupo dos 90% e entrar para o grupo dos 10%? Veja, a maioria dos homens sai com mulheres que não é o tipo de mulher que ele realmente gostaria. A maioria dos homens tem um emprego que não é exatamente o emprego que ele gostaria, mas ele trabalha porque é o meio dele conseguir sobreviver. Em alguns momentos da vida, ele tenta melhorar, tenta evoluir, mas acaba desistindo e parando, talvez voltando para uma outra partida de videogame, para o conformismo e a procrastinação. E por causa disso, ele nunca consegue decolar e ser livre da maioria dos 90%. Entenda que para um foguete decolar, fazer o primeiro movimento é a fase em que ele mais precisa de energia e força para começar a sair do chão. E o mais interessante disso é que uma vez que ele toma impulso, sai do solo e decola, vai se tornando cada vez mais fácil. Quando ele finalmente ultrapassa a atmosfera e chega ao espaço, ele estabiliza e gasta ainda menos energia para se manter em movimento. Com essa analogia, o que eu quero dizer é que com as mulheres não é diferente. Sobre fazer dinheiro não é diferente. Adotar novos hábitos e ser um homem melhor não será diferente. O começo será a parte mais difícil.
Nos dias atuais existem vários vídeos por aí que demonizam as mulheres e vários homens se lamentando e odiando mulheres dizendo que elas são injustas e etc. É óbvio que haverão tipos de mulheres que merecerão o seu desprezo, mas também haverão mulheres interessantes. E para conseguir essas mulheres, você não pode ser o cara desesperado que só quer satisfazer o seu desejo, que só quer algo em troca. Você tem que ter algo a oferecer. E não adianta você querer vender para as mulheres algo que elas não querem. Não fique tentando convencer as mulheres a te querer. Torne-se o homem que elas desejam. Assim, várias delas te desejarão e você vai poder escolher qual delas você quer se relacionar. A vontade de atrair mulheres pode fazer com que você melhore muita coisa na sua vida. Mas se você pensa que ter a capacidade de evoluir e ter o que agregar se limita só a atrair mulheres, você está enganado. Há outras razões importantes pelas quais você precisa ser competitivo, evoluir e ter algo a agregar. A vida é feita de relações, não só com mulheres, relações com as pessoas em geral, e você precisa agregar e acrescentar no grupo que você convive. Desde o início, no passado nós precisávamos de grupos para sobreviver, e se você não tivesse valor para aquele grupo, então você não era bem-vindo, pois você seria apenas mais uma boca para alimentar, você não iria acrescentar positivamente, seria apenas um fardo, ou seja, para agregar naquele grupo, você precisaria ser competitivo. E é assim que as coisas funcionam até hoje. Por exemplo, o que você precisa fazer para entrar no exército? Você precisa passar por um processo seletivo, demonstrar que está disposto a competir e entregar algo. O mesmo vale até para entrar em uma gangue. Você precisa demonstrar que pode agregar para aquele grupo. Portanto, se você não quer competir, não quer ter a capacidade de prover em algo, você se torna uma pessoa que apenas suga. Você não agregará para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você ama, sua família e seus amigos. Por isso, o homem precisa ser capaz de evoluir e ser competitivo. Visando melhorar, por quantas vezes você já tentou mudar alguns hábitos? Melhorar em atrair mulheres, começar a frequentar a academia, melhorar sua aparência, sua comunicação, porém, você acabou desistindo após algumas semanas. Quantas vezes nós tentamos aplicar um método de ganhar mais dinheiro e depois de não ter tido resultados, a gente para e volta a praticar os maus hábitos. Então voltamos à mediocridade. Se você não nasceu rico e bonito e quer sair do grupo dos 90%, você realmente tem trabalho a fazer. A cada dia, mais e mais homens se juntam ao grupo dos 90% que são ignorados. Se a gente analisar, ao mesmo tempo, as pessoas financeiramente bem-sucedidas e as pessoas pobres também se dividem entre esses dois grupos, sendo que as pessoas bem-sucedidas formam os 10%. Agora pergunte a si mesmo, a qual desses grupos você quer pertencer? De fato, a maioria dos caras não querem pertencer ao grupo dos que são ignorados pelas mulheres, os que não têm dinheiro, nem status, nem confiança. Mas como seres humanos, há uma tendência natural de ficarmos em uma zona de conforto. E quando você tenta sair disso, assim como o foguete no momento de decolar, há uma força gravitacional que te puxa para voltar para baixo. Todos nós queremos ser livres, mas ficamos presos à zona de conforto e permanecemos no mesmo lugar. Sair dos 90% não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo sairia. Essa é a questão. É difícil porque tem que ser difícil. É difícil porque a recompensa será realmente incrível quando você finalmente conseguir sair dos 90%. Eis uma grande lição. Se você não pode mudar as regras do jogo, aprenda a ser bom no jogo. Para sair dos 90% que são rejeitados pelas mulheres, que não têm opções e estão quebrados, assim como o foguete, você precisa pegar impulso para começar a se movimentar. E o mais importante que você precisa ter em mente é que o começo sempre vai ser a parte mais difícil. Mas, contanto que você tenha um bom plano, comece a agir e nunca desista. Se tornar o homem que você quer se tornar vai ir ficando cada vez mais fácil. E como o foguete, depois que você pegar impulso, depois que você cruzar a atmosfera, menos energia você vai precisar, menos esforço será necessário para manter o seu novo estilo de vida. O problema é justamente que a maioria dos homens desistem bem antes de cruzar a atmosfera. E por mais que eles até peguem um certo impulso no começo, eles não mantêm o impulso por muito tempo. Não o suficiente para finalmente conseguir sair dos 90%. Então eles voltam para as coisas que prendem eles nos 90%, como jogar videogame por várias horas, ver séries, vídeos indevidos, ficar horas em redes sociais.
Concluímos que a zona de conforto e os hábitos ruins são o que te puxam para baixo, te impedindo de decolar e evoluir. Por outro lado, o inconformismo, a indignação e a vontade de evoluir te impulsionam para cima. Uma vez que você tomar esse impulso e decidir começar o seu desenvolvimento pessoal, continue, não desista. Assim como o foguete não pare por nada, até se ver livre, essa é a melhor maneira de se diferenciar dos 90% e ser um homem melhor, se tornando a melhor versão de você mesmo. Daí então você poderá descansar. Se quer um plano e métodos realmente eficazes para ser a sua melhor versão física e se tornar mais bonito, inscreva-se no programa Sua Melhor Versão. Para você que quer ter uma oportunidade de mudar de vida, mudar de aparência, ser bem visto, aproveita. Na descrição desse vídeo, estou deixando links para te ajudar a evoluir. Retribua deixando o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo.